Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios João Fuad, CEO da Highline Venture Builder. Ele vai falar do que podemos esperar da inteligência artificial para 2024. Ficou curioso? Não saia daí, porque o Análise Direta está só começando. João, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito produtivo. O que nós podemos esperar da inteligência artificial? Com certeza vai ser produtivo, gente. Obrigado por me ter aqui, obrigado pessoal da produção e ao espectador. O que a gente pode esperar da inteligência artificial? Acho que tudo. Tá? Tudo que a gente toca em todas as áreas da vida, desde nutrição, ao empreendedorismo, ao mercadinho, ao Pão de Açúcar e outras marcas. Opa, não pode fazer jabá aqui, mas qualquer outras coisas. Tudo vai ter inteligência artificial. Depois, alguns especialistas, como o próprio CEO da Microsoft, CEO da Google, dizem que vai ser uma revolução maior de importância do que o próprio fogo ou a internet. Então, gente, são tempos muito interessantes para se viver. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como que você escolheu trabalhar com isso? Eu sempre fui curioso, né? Meio levado, meio rebelde, tipo assim, na escola e tudo mais. E quando eu vi, alguns anos atrás, né, em 2021, o potencial da inteligência artificial, o medo que grandes CEOs estavam tendo, eu falei, opa, tem coisa legal aí. E tem um conceito em marketing, né, que é o meu background, que é a minha formação, que existem macro tendências. Então, são coisas que vieram para o mundo e que não voltam atrás. Por exemplo, feminismo, independente se você gosta da ideia ou não, macro tendência não volta atrás. A ideia da mulher no mercado de trabalho. O fato de a gente estar aqui, por exemplo, não volta. Não volta a sempre estar em casa. O vegetarianismo e a inteligência artificial, ela entra nessas macro tendências. Né? Porque ela tem a adoção geral do público, ou seja, ajuda o público no cotidiano do dia a dia. 2, porque ela tem uma aderência comercial e econômica muito favorável. Então, uma das coisas que eu penso com inteligência artificial, e eu já quero sanar isso para todo mundo que está escutando a gente, ela vai remodelar o emprego. Tá? Ela vai roubar milhares de empregos. A Revolução Industrial tirou uma parte de empregos também, mas ela deu o quê? Formação para as pessoas. Então, aquele operador que antes apertava, ele teve que aprender outras coisas técnicas para aquilo. Então, você pode ter, você tem 2 jeitos de olhar a vida, né? O copo meio cheio, meio vazio. O meio vazio vão sumir um monte de empregos. Né? Eu tenho uma irmã de 18 anos que, assim, provavelmente a profissão dela ainda não existe, mas vai existir. Eu vi profissões como copywriter, que é de escrita persuasiva, nascer e se transformar em menos de 5, 10 anos. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, é isso, assim, vai ter uma revolução de empregos. Quanto mais cedo você olhar e não negligenciado, tipo, isso não vai acontecer, melhor, mais posicionado você vai estar dentro do mercado. E a inteligência artificial, ela depende exclusivamente dos dados fornecidos por humanos, né? Então, ela vai continuar a depender, ou você acha que no futuro não? Ela vai se desenvolver e vai se autossustentar? Tá. É uma boa pergunta. O conceito de inteligência artificial, o que é inteligência artificial? É um conceito, tá? Então, assim, é tudo que tem uma certa automação, que tem uma nutrição de dados, que se aplica. E a gente pode ir para Big Data, Machine Learning, AGI, então são várias camadas aí que o pessoal pode depois me perguntar. Mas existe sim a ideia de que a inteligência artificial ela vai se autonutrir. Então, os dados, eles são como se fossem alimentos. Hoje a gente cultiva o nosso próprio alimento. Então, a gente depende de caçar, não mais, porque a gente desenvolveu a agricultura. Então, assim, tudo projeta para, né, os dados mostram, as estatísticas mostram que a inteligência artificial ela vai conseguir ser autossuficiente. Quer dizer que ela vai sair por aí atirando? Não necessariamente. Mas, por mais que ela seja autossuficiente, você acha que a supervisão humana é essencial até para garantir a segurança de informações de dados que ela vá receber? Sim, sem dúvida. Sempre vai ter o papel do humano. Eu não acredito nessa máquinas ou humanos.
sabe? A guerra do negócio. Não. Eu acho que, na verdade, uma coisa que a gente tem que pensar, tá, Juliana? A gente já... Eu tenho um amigo meu, o Mike. O Mike, ele fala assim, nós já somos ciborgues. A gente só não percebeu, só não nos contaram. Né? Você está de relógio, estou com smartwatch, estou aqui, a gente apita. O seu celular não fica a mais de meio metro de você. Quando acaba a bateria, você fala o quê? Estou sem bateria. Fica desesperado. Não é seu celular que está sem bateria, é você que está sem bateria. Entendeu? Você então, se torna dependente da tecnologia, a gente já né? está integrado com ela. Então, quando a gente olha para o mundo, não é se ele vai ser digital ou se ele vai ser físico. Ele vai ser digital. Então, vai ser um mundo virtual, né? A gente vai estar a extensão dele. Hoje é super legal estar aqui presente com você. Mas é super legal também que está todo mundo, mais de 190 países, podendo compartilhar um pouco do que a gente está falando aqui. Então, é entender o lado bom de ambas as situações e se adaptar a ela. É verdade que você foi um garoto muito levado na adolescência. E como que você se encontrou nesse meio? Por exclusão, acho. Quando meu pai queria muito que eu fizesse faculdade, eu falei, pai, então tá bom, assim, ó, se você vai ser pro seu bem, eu faço faculdade. Eu me formei, não fui buscar meu diploma, mas eu falei para ele, pai, tá lá disponível, reitor, formou com excelência, honra. Falei, tá aqui. Então, eu acho que é um mix, assim, a gente quando é mais jovem tem que... E eu era muito querer botar fogo em tudo, né? E tem o Mano Brown, ele diz que amado, né, salve Racionais, quando você chega nos 30, você fica menos botar fogo nas coisas e entender mais. Mas eu acho que quem está com 20 e poucos anos, você tem que entender quais são as pessoas que vão te influenciar, porque isso vai definir muito. Então, seja humilde o suficiente para ouvir os mais velhos. Mas ouça quem tem a vida que você quer levar. Isso é muito importante. Porque não é só porque a pessoa é mais velha, é porque ela chegou. E se ela chegou lá, é porque ela pisou em alguns lugares que você vai pisar. Você tem dois caminhos. Eu fui muito teimoso, eu bati cabeça muito. E eu vejo que eu poderia ter economizado. Então é meio papo de tiozão, mas escuta os mais velhos, mas aqueles que você admira realmente como pessoa e como trajetória de vida. Mas você sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? Você empreendeu várias vezes, e até conseguir realmente se encontrar no que você gostava. Sim, eu sempre achei... Eu fiz... A primeira vez que eu empreendi, se a gente puder falar aquele papo de empreendedor mirim, sabe? Eu tinha... Aquele vende limonada quando era criança e tudo mais. A primeira vez que eu estruturei um negócio, eu peguei R$600, que era, tipo assim, muito dinheiro na época, e abri aquela gravação de CDs. Então, quais eram as suas músicas favoritas? Eu fazia 10 artistas, todos os álbuns dos artistas, entregava para a pessoa. E eu fiz isso, eu vendi uns 30 CD, paguei, né, o empréstimo que eu tinha com meu pai, e aí eu não tinha mais para quem vender, porque eu já tinha dado todas as músicas, né? Então, acho que, assim, a primeira lição foi, eu não tinha inovação dentro do meu negócio. Então, isso já foi um indício, assim, que anos depois, eu fui perceber que tudo que eu abro, e aí Jeff Bezos, né, se a gente está falando de empreendedorismo, o fundador da Amazon, a partir do momento que você cria um negócio, sem afobação, gente, sem afobação, como que você pode quebrá-lo? Porque aí, se você consegue anteceder um problema, uma situação, você consegue inovar. Então, talvez eu tivesse feito um combo, talvez eu tivesse explorado mais, falar assim, cara, é muito legal que você sabe as suas músicas, mas e sua mãe? E seu pai, sua tia? E eu teria vendido 3 ou 4. Então, são algumas coisas que eu poderia ter pego a dica com alguém que fez o negócio para eu ter mais sucesso já nos meus... acho que eu tinha 13 anos quando eu estava fazendo isso. Você acha que o empreendedorismo ele surge ainda na infância? Eu acho que o empreendedorismo, ele é, até onde eu sei hoje, tá? Um movimento intrínseco. Acho que tem um momento que você olha para a esquerda, você olha para a direita e fala assim, nossa, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Porque eu sempre achei muito tediante você sentar numa roda e você estar limitado a uma determinada situação, aquela coisa das 8 às 18. Quando eu fui CLT, o RH me chamou da empresa que eu trabalhava atualmente e virou e falou assim, João, você não pode mais trabalhar. E deu banco de horas, a gente não vai pagar mais, tudo mais. Eu falei, peraí, eu sou comercial, eu vendia. Eu falei, quero vender, né? Comissão, tarará, eu tinha um mentor que eu queria estar muito junto, queria entregar resultado. Ele, não, você não pode. Eu falei, bom, e se eu fizer escondido? Aí o RH falou, se eu não souber, tudo bem.
Então, é uma inversão muito louca, sabe? Do tipo, hoje eu vejo, né? Puta, eu era um jovem cheio de energia, né? Com 22... Não, Foi brecado. 20 anos, eu tinha 20 anos. E aí o sistema vem e fala assim, não, você não pode por causa de banco de horas. Eu falei, cara, eu quero liberdade. Né? E aí, foi um dos motivos que você decidiu, na época, migrar. Foi um dos motivos. Eu bati diretoria, né? Eu bati diretor de treinamento e desenvolvimento com 23 anos, na parte educacional. E tive 2 burnouts. Você não sabe que você está tendo burnout, você não sabe que você está tendo Demora um over de pouquinho, trabalho. né, para cair a ficha. Mas pensa bem, eu sentava numa mesa comprida, daquelas de diretores, onde a diretora tinha 15 anos a mais do que eu. Então, eu tinha um sentimento de querer me provar a todo instante. Né? Fiz uma trajetória muito incrível, conheci amigos fantásticos no trabalho, mas falei, cara, não é isso ainda, não é isso ainda. E hoje, qual é o maior desafio para você trabalhar com inteligência artificial? Acho que 2. Acho que o primeiro é lidar com o impossível todo dia. E quando eu falo que é impossível, é porque eu amo quando alguém fala é impossível. Porque eu só lembro da história, e eu fico imaginando a primeira vez que a gente pensou em ir para a Lua. E alguém falou, é impossível. Né? Alguém pensou no carro elétrico. É impossível. Você sabia que o carro elétrico tem 130 anos? Nossa, e menos de 3% da população usa. Exatamente, principalmente aqui no Brasil, né, que está longe da realidade da maioria. Pois, exatamente. Então, assim, a primeira é a do impossível. O segundo maior desafio é ter que explicar o que já é fato consumado. E aí eu lembro do Bill Gates explicando a internet, eu lembro do Jeff Bezos, quando ele foi captar 1 milhão por 20% da Amazon, tá? Empresa de bilhão hoje, e ele tinha que explicar o que era a internet. Então, eu vejo que a maior resistência, e eu entendo, mas ela é do ser humano, e não da tecnologia apresentada. Como mamífero que somos, porque a gente pode negar nossa origem animal, a gente tem uma tendência, isso é comportamental sapiens, tá? Do livro. A gente tem uma tendência a defender nosso território, ou seja, aquilo que a gente conhece, aquilo que é familiar para a gente, aquilo que é comum, 3 vezes maior do que o novo. Não sair da zona de conforto, se acabar se adaptando com aquele cenário. Seu cérebro nem quer que você... Seu cérebro quer economizar... Vamos lá, gente. Nosso cérebro é extremamente inteligente. Ele quer economizar energia. Então, não é natural, que é espontâneo, a gente querer sair da zona de conforto. Nem é saudável para o seu corpo, em teoria. Agora, se você quer inovar, se quer fazer coisas diferentes, tem que questionar o status quo. É isso. Desafio diário. É um desafio diário, impossível. Você viaja muito também, né? Viajo, quando eu defini... Por que empreendedorismo, tá? Existem 3 liberdades que são muito importantes para mim. E as 3 liberdades gerais são tempo, de você poder trabalhar o horário que você quiser. Sim. Isso não quer dizer que eu não trabalhe 12 a 16 horas. Tá? Trabalha até muito mais, mas você faz os seus horários, né? Mas eu escolho eles, né? A liberdade geográfica de trabalhar de onde eu quiser e a liberdade financeira, que é onde você galga dentro do empreendedorismo até chegar lá. Então, você come muito, você engole muito sapo até chegar na liberdade financeira, que é onde você vende a sua empresa ou gera lucro suficiente para ela e, a partir disso, você tem uma renda para poder viver de rendimentos ou de aplicações, ou de investimentos. Então, essas são as 3 liberdades que eu, como jovem, naquela época dos 18, estava buscando. E uma delas com 18 anos, né? Eu tinha um sonho de ir para Machu Picchu, com 18 anos. Então, eu comecei a trabalhar para viajar. E aí, nesses últimos anos, o mundo tem aderido mais a novas tecnologias, criptomoeda, inteligência artificial, metaverso, que a gente desenvolveu alguns projetos, né? Então, tudo isso começou a chamar atenção. O Brasil é um país que tem se colocado à frente de adoção de novas tecnologias. De novo, gente, se vocês googlarem, se jogarem no Google, no TikTok, se o Brasil está indo bem ou está indo mal, você vai ver um monte de notícias, boas e ruins. No fundo, é o que se resolve acreditar. E o que eu estou falando eu tenho viajado, eu palestrei em mais de 6 países esse ano, de 2023, né? E é novidade. Se a gente está falando de zona de conforto, uma Europa, por exemplo, está muito mais confortável. Entendeu? É muito mais confortável você estar com muitos euros na conta do que a gente que tem que ralar e tem que fazer acontecer. Então, o pessoal ainda está entendendo e agora é a nossa vez.
E no segundo bloco, a gente vai continuar esse bate-papo com o João. Será que a inteligência artificial é uma oportunidade ou uma ameaça? Você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. E o programa Análise Direta está de volta e nós estamos aqui batendo um papo com o João Fuad sobre inteligência artificial. João, muitos especialistas divergem em relação à inteligência artificial. Alguns falam que pode se transformar em um perigo para a humanidade e outros uma oportunidade. Qual a sua opinião? Honestamente, eu gosto de falar de inteligência artificial, hein? Eu acho que pouco importa. Porque, assim, a gente não vai saber se é uma ameaça, se vai controlar, né, que nem eu comentei com você anteriormente, vai ser aquela questão do Matrix e que a gente vai ser enjaulado. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, qual que é o seu objetivo de vida? É esse. Né? Eu quero seguir carreira nisso. Aí a segunda pergunta é, então, primeiro, quem eu sou, né? O que eu quero fazer, para onde eu quero me projetar. Segundo, isso qualquer idade, não estou falando de quem primeira carreira, nem nada. Estou falando de outras carreiras também, é o que eu quero fazer. Pronto, legal. Como que está o mercado do que eu quero fazer? Está aquecido ou não está aquecido? Está maduro ou não está maduro? Está embrionário, né? Está crescente? Legal, isso definido, a gente vai para uma terceira pergunta, como eu vou juntar a inteligência artificial com essa tarefa que eu vou fazer? Pronto, acho que a gente tem que focar nisso. Como a inteligência artificial vai contribuir para que eu tenha sucesso dentro da oportunidade que eu estou escolhendo desenvolver. E sobre a ameaça aos empregos? Por exemplo, você, daqui uns 5, 10 anos, você pode estar sendo entrevistado por um robô? Sim. Ou você ser um robô aí falando sobre inteligência artificial. A gente não sabe até que ponto isso vai, né? Pode ser, pode ser. Não dá para saber, de verdade. E eu gosto de focar no tangível. Se vai ter um robô que vai trabalhar, né, um entrevistado, entrevistador e tudo mais, provavelmente sim. Mas alguém vai estar pensando nessa questão do roteiro e nunca eu acho que vai se perder esse contato humano. O que eu gosto de pensar é o seguinte, quando a gente pega o Max, que é um dos grandes autores em inteligência artificial, a inteligência artificial ela pode ser vista como uma ameaça ou uma oportunidade. Quando a gente fala da ameaça, talvez ela realmente elimine diversos empregos. Tá? Vamos começar pelos quais? Os mecânicos. Ou seja, dirigir, por exemplo. Dirigir é uma atividade que você consegue fazer sem necessariamente estar com foco daquilo direcionado, certo? Acaba sendo uma atividade motora repetitiva, o que é super importante para o comércio, para os cargueiros e tudo mais. Só que uma atividade repetitiva, ela não exerce necessariamente uma criatividade. E nós, como seres humanos, nós temos duas maiores características, de acordo com a minha observação. A adaptabilidade, é por isso que a gente está aqui, né? A gente não é um animal mais forte. A gente é um animal mais adaptável. Sobe em árvore, desce em árvore, pensa numa solução, constrói arma, né? Constrói machadinha, se a gente pegar a nossa história. Eu gosto muito de olhar como é que a gente fez até aqui, para saber como é que a gente vai lidar para o futuro. Então, a adaptabilidade. A segunda é a criatividade. Então, imagina que inteligência artificial destrua, tá? 300 milhões de empregos. Legal. Ela vai abrir outras 300 milhões de oportunidades, outras 150 milhões de oportunidades. E eles vão ser trabalhos pensantes. Então, a gente vai ser provocado a desenvolver o cérebro cada vez mais. É a coisa mais árdua. Eu comentei com você na primeira conversa. Sair da zona de conforto, né? É a coisa mais árdua. Mas não será isso o nosso papel agora como humanos? Se reconectar, né, com a nossa essência, com a nossa criatividade, né, com o nosso... E gastar energia mesmo. Né? Acho que todo mundo nasce, cresce, se desenvolve, acorda todo dia. Todo dia você acorda com as 24 horas com energia à disposição. Mas por que, na sua opinião, líderes do setor de tecnologia mundial, inclusive o Elon Musk, né, o bilionário, eles pediram uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial a mais moderna? Isso serviu como um alerta? O que foi? Foi no ano passado, né? Eu acho que tudo que é novo assusta. E assim, o Elon é um cara ímpar, óbvio, né? Ninguém chega no top 1 por acaso tropeçando.
Mas tem algumas questões também de bastidores, por exemplo, que ele não participou de alguns projetos que ele deveria ter participado, que ele gostaria de ter participado. A gente tem que separar o homem, cheio de ego, cheio de ambições, do que de fato ele pensa. Até porque a Tesla está lançando a AI dela. Então, o que eu vejo, e isso é muito legal, se eles se reunissem e fizessem um comitê ético. Tá? Isso em todas as profissões. Acho que jornalismo, quando a gente vê alguns casos na internet que estão rolando nesse momento, a gente vê que faltou ética. Né? Quando a gente vê inteligência artificial, falta muita ética. Quando a gente vê biologia, falta muita ética. Então, acho que sim, serve de alerta. Em todas as áreas a gente tem que estar. Inteligência artificial, mais porque é novo. Então, vazamento de dados, tudo isso a gente tem que ter um carinho no final, quando a gente está tocando com quem está usando ou quem está sendo, ou quem está desenvolvendo. Então, acho que a gente tem que ter tato. A União Europeia fechou um acordo histórico, né, no fim do ano passado, para regulamentar a inteligência artificial. Isso, de certa forma, serve como alerta para o mundo, para seguir o mesmo passo? Eu acho que é uma boa ação. Mas veja bem, se eu quiser desenvolver, e se eu tiver pessoas para fazer isso, ou eu quiser me enfornar no quarto para desenvolver, todo o conhecimento já está disponível na internet, ponto. Então, se você quiser desenvolver a sua inteligência artificial, você vai desenvolver a sua inteligência artificial. Não há como regular, e é a mesma coisa como criptomoeda, tá? Não tem lei que regule a tecnologia. Você tem que ensinar as pessoas a utilizarem. Porque você vai conseguir. Passo, por exemplo, que a União Europeia deu, pode contribuir, inclusive, para o Brasil também, para seguir isso? Muito, muito. Acho que tudo tem que ser regulamentado. E tem que ser discutido e tem que ser aprofundado, justamente para evitar esse caos, né? Porque a internet é meio que terra de ninguém, né? Ela é uma terra de ninguém ou de todo mundo. Ou de todo mundo. A internet ela não muda ninguém, ela mostra. Fica um pouco mais perigoso quando a gente não tem cara, que a gente não tem responsabilização, quando a gente não tem um rosto para poder falar. Mas, de novo, não quero entrar numa questão muito educação básica e primária, mas sim, sabe? Eu acho que é sobre a sua comunidade, é sobre quem são seus amigos, você trazer e estar ouvindo aqui a gente, ou outras pessoas que questionam isso, cara, troca uma ideia com a sua comunidade, com o seu grupo de amigos, né? O que é certo, o que não é certo. Porque, ao mesmo tempo que a internet dá esse anonimato, desenvolvimento de projetos bons e projetos que podem ser utilizados para o mal, eles vão dar margem. Então, no fundo, é quem está utilizando a tecnologia, porque a tecnologia por si só ela é neutra. Então, na sua opinião, a eliminação de trabalhos é meio ilusória. É praticamente o que aconteceu quando a TV surgiu, que as pessoas falavam que o rádio iria acabar. O que você acha dessa comparação? Você vê mais ou menos isso? Juliana, esse final de ano eu comprei uma vela artesanal. Então, eu não sei quando a indústria chegou de velas, talvez a galera da vela tivesse... Há muito tempo, né? Artesanal, né? Porque se eu pensar agora na indústria da lâmpada, da luz, a galera da vela também... A galera da vela sofreu. Pensando agora, eles sofreram várias vezes. Então, assim, nossa, o mercado de vela está bombando? Talvez, o pessoal tem uma onda mais hippie agora, né? Dos cheiros, da aromaterapia e tudo mais. Então, talvez vela esteja... Se adaptou, na verdade, né? Você se adapta. Então, assim, vai ter? Vai. Tá? Vai chegar carro autônomo, vai chegar carro autônomo. Então, se você está numa profissão que você analisa, que tem esse risco de... Eu estou numa profissão, e aí você pode fazer perguntas, eu acho isso interessante. O mundo ele é movido de perguntas, e aí você vai achando as respostas ao longo dele. Então, assim, se eu estou numa profissão que ela é repetitiva, motora, provavelmente ela vai sofrer uma ameaça do mercado. Então, o que eu posso fazer? Porque se você está recebendo essa informação agora, ou daqui um ano, há muito tempo, você está muito privilegiado. Você está muito privilegiado em termos de informação. Dá muito para estudar, é o que eu falei. Conhecimento está disponível na internet. É só fazer as perguntas certas. Tanto para o Google quanto para o ChatGPT, que é de graça. Então, está de graça. E para a geração mais velha, como que vai fazer para conseguir se adaptar com isso? Porque justamente o que você falou, sair da zona de conforto. Para a gente já é difícil. Imagina para alguém muito mais velho, que tem o dobro, o triplo da nossa idade. Acaba sendo muito mais complicado. É verdade. Como dar um sacode? Chegou a hora. Eu colaria no neto. Então, se você se você chegou na fase de vó, avô, e se você não tem netos, ache outras pessoas, porque, assim, essa troca ela é muito importante.
A troca de sabedoria por inovação é muito importante. Então, como eu comentei antes, ouvir o mais velho te faz errar menos, se você tiver essa humildade, sabedoria de escutar. Ao mesmo tempo, quando você fica mais velho, eu estou ficando mais velho ao longo de cada ano, todos nós, você começa a adquirir essa questão de sabedoria. E eu colo cada vez mais novo. Então, tenho, por exemplo, pessoas na Highline que têm 16. Entendeu? Então, isso é muito importante. Um, porque eles querem fazer alguma coisa. Dois, porque eles que têm que me atualizar. Como é que você sabe o que é um meme? Eu trabalho com marketing de influência, inteligência artificial dentro dos nossos projetos, né? Basicamente, a minha missão é mostrar o que deve ser mostrado para quem quer que isso seja mostrado, né? Como é que eu descubro melhor isso na internet? Então, e se você não tem alguém próximo, ache pessoas. E no que eu acho pessoas, você vai atrás de influenciadores, pessoas que se identificam com seus valores, né? Joga ameaças de inteligência artificial, fica com muito medo. Uhum. Depois vai no Instagram e fala assim, como se reinventar com inteligência artificial. Vai no TikTok que é melhor. Que aí a gente já está falando de conteúdo de inovação, né? Para quem está mais velho, vai no TikTok. Mas não é assustador, João, esse pessoal que trabalha como influenciador? Tem muita gente que produz um conteúdo bacana, mas tem muita gente que não tem base nenhuma e carrega milhares de seguidores. Isso não vai transformar uma geração um pouco vazia? Eu acho que é um perigo, sem dúvida, mas eu acho que vai transformar uma geração questionadora, né? Quando a gente pega, por exemplo, vou pegar a idade dos meus pais, 50 anos, toma golpe de internet. E aquele golpe do Pix, o mais básico, você ganhou 1 milhão, clique aqui, entendeu? Por que a gente não cai mais? Porque a gente começou a se questionar. Então, quando a gente pega nutricionistas de influenciador, por exemplo, o pão é o maior inimigo. Quando você pega 16 a 18 anos, eles já sabem que o pão não é o maior inimigo da dieta e que tem uma questão muito mais profunda, né? Que tem que ser estudada de nutricionista, etc. Então, acho que sim, vale o alerta. Duas coisas que é importante entender, o que é influência e o que é autoridade. E qual que é a diferença entre eles? Influência são os números. Uma pessoa influente é aquele que fala e uma multidão obedece. A autoridade é a pessoa que se tornou autoridade no meio daquilo. Então, PhD, por exemplo, é uma autoridade. Que estudou, que tem um certo conteúdo. Que tem né? uma base formal ou não formal, de empírica, 20 anos, ou resultados expressivos, né? Dentro daquela determinada área. Então, acho que é sempre legal, onde tem autoridade e influência, chama a atenção das pessoas. Então, acho que isso é bacana de entender. Claro que você tem que questionar tudo. Questione tudo, questione tudo. Independente da idade que você tem, quão jovem você se sente. Eu já vi jovens de 70 anos que eu acho que são os mais incríveis. Mas, João, por exemplo, eu já falei com muito influencer, muito. Legal. Meus pêsames. Tô brincando, tô brincando. Não, o que me chama muito a atenção é que meus amigos eles... influencers. Não, tem muita gente boa, mas tem muita gente que dita regras, dita moda, dita o que você tem que comer e não tem uma base, não quer estudar, nunca estudou e não tem vontade. Tipo, arrasta milhares de seguidores e não quer se aprofundar porque vive naquele mundo. E pra quê, né? E pra quê? Pra que se Isso aprofundar? não é perigoso? Porque imagina, uma menina que está na faculdade, ela segue uma influenciadora que não estudou, que muitas vezes não tem nem o primeiro grau completo, e que está lá falando sobre, sei lá, sobre saúde, sobre academia. E você acha que ela não vai influenciar na cabeça dessa adolescente? Acho que muito. Para que eu vou estudar? Para ganhar um salário básico? Sendo que eu posso replicar o que a pessoa que eu sigo faz? Eu acho que esse é o caminho natural, na verdade. Tá? A gente tem algumas pesquisas que mostram que 10% entre 2030 e 2035, 10% da população vai ser creator e criador de conteúdo. Não quer dizer que eles vão viver exatamente disso, mas que em algum momento isso vai acontecer troca. Porque pensa, você está lá na sua rotina de skincare, lá, fazendo, que eu sei que você tem um, depois você vai me passar. Se você pegar ela de um influenciador ou de um médico, não importa, mas se você me falar ela e eu quiser comprar, quem me influenciou foi você. Você tem que ganhar com isso, porque você está promovendo algum tipo de produto. Então, eu vejo que assim, não que todo mundo vai ter 1, 2, 5 milhões de seguidores, mas que a gente vai trabalhar com um poder de influência, porque quando a gente entende que a internet ela dá voz
e escuta, né? Depende de que lado que você está, nessa parte bilateral. Quando você está dando essa voz, você tem certas responsabilidades, né? Você tem certos ganhos. Então, assim, acredito que micro-influenciadores, eles vão sem crise. Gente, de novo, quando eu olho para trás, olho para agora, sempre foi essa geração. Então, começou no meu bisavô, porque é essa geração. Aí vem meu pai e fala da minha geração, nossos pais falam da nossa geração. É a próxima geração que está em risco. É sempre a próxima geração que está em risco. Então, eles vão se adaptar. Eles são maiores produtores. Geração Z, quando a gente está pegando 20 menos, né? Atual, Gen Z, que nem eles falam na internet, eles vão se adaptar, gente. Eles são os maiores produtores de conteúdo, de conhecimento. Tudo tem solução, né? Tudo, e eles vão se questionar. Take it easy. E cola. Cola nessa geração, é legal. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com o João Fuad sobre inteligência artificial. Não saia daí, nós voltamos já. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o país pelo canal HIT Jornalismo e mais 191 países pelo canal 1 Europa. João, como a gente estava falando sobre inteligência artificial, quais serão as áreas que vão ser mais impactadas por essa tecnologia? Fantástico, fantástico. Todas. As que eu vejo que tem mais impacto ali no curto prazo, digamos, que estão mais palpáveis, com certeza seria a medicina. Tudo que é muito prioritário à vida. Lembrando que a gente está no capitalismo, certo? Uhum. Marketing e propaganda, é a segunda área que vai ser altamente afetada, e logística. Então, quando a gente pega, por exemplo, a medicina, hoje a gente já tem... Vou pegar o ChatGPT como muito embrionário, tá? Mas um médico, por exemplo, ao invés dele fazer uma pesquisa e demorar 80 mil anos na biblioteca, né, que nem Barça dizem, né, que chamava, ou no próprio Google, em 80 mil artigos, hoje você ganha muito mais velocidade, resumindo PDF. Então, assim, eu estou falando de uma inteligência artificial utilizada para o médico. Fora o outro lado, que é a inteligência artificial dentro da medicina. Né? Robôs que operam. Robôs que operam. Acho que, assim, todo mundo quer ser, quando você está numa situação de saúde, assim, todo mundo quer ser, ou quer ter um médico de confiança. Daí, quando a gente tem que juntar 5, 6 médicos, por que aí eles têm que pegar um avião e vir para um local, se você está em São Paulo, se você está fora de São Paulo, aí os 6 médicos têm que vir? Não. Isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, a inteligência artificial e outras tecnologias, elas vão possibilitar você ser operado dentro de uma sala de operação com 6 médicos diferentes. Né? Hoje a gente já usa certos robôs. Lembrando que a inteligência artificial é um conceito de automação / é um cérebro me ajudando a pensar. Né? Então, hoje a gente já consegue fazer e já usa dados específicos para fazer microcirurgias, para fazer cirurgias muito delicadas dentro do cérebro, que a inteligência artificial colabora para que isso aconteça. Então, se ela for bem usada, ela pode beneficiar a sociedade como um todo, né? A grande tendência é que isso ocorra. A gente já está sendo beneficiado pela inteligência artificial. Assim, em N aspectos. Hoje, a quantidade de informação, salva o número que eu vou te dar agora, a gente lê em média 227 jornais. Média. Por dia. Por dia? Por dia. Então, são 227. Agora vem o questionamento. O que a gente está lendo está sendo útil? E se está sendo útil, como que a gente está aplicando? Porque não falta informação. Aí, uma diferença importante para a gente entender aqui, uma diferença importante ChatGPT, inteligência artificial mais utilizada agora no período que a gente está. Vai quebrar o Google? Não, são coisas diferentes. O Google é uma ferramenta de pesquisa, tá? O ChatGPT, ele te ajuda a pensar. Ele não foi elaborado para te dar a resposta certa, o fato. Ele foi elaborado para te dar a resposta certa para você. Ele ainda dá uma alucinada, ele fala umas coisas meio que nada a ver. Se você começar a questionar ele fica até meio que sem graça, eu acho. Eu imagino o sentimento da inteligência artificial. Tem muito jornalista que está tentando até usar o ChatGPT para escrever textos. O que você acha? Ele ainda é um pouco vago, né? Ótima pergunta, jornalistas que nos assistem aqui. Inclusive, pode cortar e mandar,
Porque é o seguinte, de novo, o mundo é movido por perguntas, né? A inteligência artificial é extremamente obediente, mas você tem que dar as regras para ela. Então eu tenho um estilo de escrever, e eu escrevo, tá? Meu primeiro livro foi sobre procrastinação, tá saindo o segundo e o terceiro. Escrevendo eles ao mesmo tempo, que é um desafio. Se eu estou usando o ChatGPT, ainda não, mas vou. Inclusive, escrever um livro só com o ChatGPT também está na minha meta, aí de 2025. Júlia, mas a grande questão é assim, como você está perguntando para essa inteligência artificial? Porque se você dá um prompt, gente, é o nome que é como eu faço essa requisição para a inteligência artificial, é como eu mando isso para a inteligência artificial. Se eu fizer, escreva um texto sobre a grande ameaça que a inteligência artificial representa para o mundo. Ele vai me dar um texto. Assim, mas não é o jeito que eu falo. Eu sou mais divertido. Seja divertido no seu texto. Ele vai te dar uma resposta mais específica. Seja divertido e traga 3 dados importantes de uma fonte atualizada deste ano. Ele vai te dar mais dados específicos. Eu escrevi essa parte, se baseie no meu texto e replique o texto anterior na minha linguagem. Opa! Aí ele já começa a entender como você escreve. Eu meto vários hífens, faço hahaha, RS. Então, assim, se uma leitura não for divertida e a cada 3 páginas, 10 páginas tiver o QR Code, para mim, não é meu estilo de... Então, ele pode se tornar um risco se não for bem usado, principalmente dentro das redações, né? Se você não usa ChatGPT hoje na redação, você tá cometendo um grave erro. Com certeza absoluta. Mas se você não souber... Utilizar? Adaptar as perguntas. Pede para ele te ensinar. Chat, como que eu posso fazer perguntas melhores para você? A OpenAI, a gente precisa ter as premissas certas. O mindset o modelo mental tudo está disponível, basta eu acessar. A própria OpenAI, que é dona do GPT, eles forneceram um manual de como utilizar o ChatGPT corretamente ou ter melhores insights. Então, dúvida, pergunte sempre. Para alguém da internet, nos comentários, no TikTok, no ChatGPT. A grande questão, acho que a gente faz parte da nossa educação, que existe pergunta burra, mas não tem. Então, se você não souber, pergunte aos 7 ventos. Eu tentei usar poucas vezes. Legal. E algumas dessas vezes, as datas que eles me deram estavam erradas. Estão erradas, tá. E aí verifica. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. O ChatGPT, ele começou a ser profitable, né, lucrativo, em 2019. Ele ficou 10 anos, 13 anos, se não me falha a memória, em evolução. Por que ele começou a ser lucrativo? Porque o dinheiro da OpenAI acabou. Ponto. Eles lançaram antes da hora. Então, tem muita coisa que não está certa, é o que eu te falei. Ele não vai te dar o fato que está no Google. Ele vai te dar a resposta que ele acha que é correta para você. Então, quando eu falo que é uma coparticipação, uma cocriação, é que ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar a estrutura do texto, o que eu já acho fantástico. E aí você vai lá e pega uma fonte. Então, de acordo com dados, mostra que a inteligência artificial vai destruir 100 milhões de empregos. Joga no Google, pega 100 milhões de empregos e fala assim, quantos empregos são projetados até 2030 serem destruídos? Segundo as pesquisas... Aí você muda o seu texto. Segundo pesquisas, 200 mil a 300 mil empregos. Então, você tem que usar isso como base. Como ferramenta. Não como ferramenta, mas não como, a construção do seu texto depender disso 100%. Não, né? Ele não é seu empregado gratuito, assim. Ele é uma ferramenta. A inteligência artificial hoje, no estado com que ela está, ela é uma ferramenta. Né? Onde a gente estava falando nas conversas anteriores, ela ainda não é autossuficiente. Ela ainda não pensa sozinha. Ela ainda não é o Jarvis do Homem de Ferro. Então, ela pode facilitar o seu trabalho, mas não desenvolver o seu trabalho. Atualmente. Um texto. Atualmente, nesse momento, ela está assim. Se você for muito bom de prompt, isso é uma habilidade, tá? Hoje em dia tem uma microprofissão / profissão, dependendo de qual parte que você está olhando, que chama engenheiro de prompt. Então, assim, saber fazer as perguntas certas também é uma habilidade. E, atualmente, a maioria das pessoas vai utilizar ele só como ferramenta. E se você usar ele como ferramenta, já vai te salvar um tempo gigante. Lembrando que a gente tem esses 3 maiores recursos na vida, né? Tempo, energia e dinheiro. Então, onde você coloca energia, que é aprender essa nova habilidade, você vai salvar tempo, provavelmente vai ganhar dinheiro, né? E falando em ganhar dinheiro, quem quer trabalhar com isso, como que faz? Não apenas facilitar
o seu trabalho, mas quem quer dedicar 100% do seu tempo com a inteligência artificial. Me segue no Instagram, João Foad, manda uma DM. Brincadeiras à parte, de verdade, eu sou super... a gente tem vários projetos educacionais agora em 2024. Realmente pode entrar em contato comigo, eu amo fazer essa... Eu vim de RH, né, de educação corporativa. Muito bacana, João, pode deixar seus contatos aí. Então, manda, mas assim, o que eu vejo é... Não precisa se inscrever em curso, sabe? Acha um projeto, vai para a prática. Se você tem uma ideia de um projeto, show, quem são as 5 pessoas que eu preciso para esse projeto? Se você não tem um projeto, vai por mim, tem muita gente que tem. Então, a gente tem fóruns no Reddit, a gente tem TikTok, a gente tem os comentários das pessoas no Instagram. Gente, todo mundo, a partir do momento que tem uma ideia, 10 pessoas tiveram essa ideia. 8 vão falar sobre, 5 vão começar, 3 vão desistir e uma vai ficar até o final. Isso em vários momentos, né? Não é uma matemática lógica. Então, não é uma coisa que você aprende na universidade, é na prática mesmo. Você vai ver cursos vendendo. Você vai ver cursos, mas assim, é novo. Não vai ser muito diferente. É claro que com mais tempo a gente poderia aprofundar aqui, mas é novo. É o que eu te falei, a inteligência artificial é você lidar todo dia com o impossível. Então, a primeira quebra que todo mundo que tem que trabalhar com inteligência artificial tudo é possível. E isso o nosso que te cérebro tem que desafia hoje, o impossível. É o impossível. Na verdade, me dá uma certa... vou falar impulso, por causa do horário. João, deixa pra gente todos os seus contatos. Quem ficou curioso, que está em casa nos assistindo, como que faz para entrar em contato com você, para aprender mais? Tá. Eu acho que o mais fácil, assim, tem no LinkedIn. Meu nome é meio chato, assim, não a parte do João, essa é fácil, mas o Foad, que é F-O-U-A-D, então, @João Foad, Instagram, LinkedIn. E de lá, se eu puder te ajudar, se eu puder te trazer para algum projeto, show, a gente vai ter muitos projetos. Eu tenho diversos amigos e colegas que têm muitos projetos. E uma das coisas que eu quero deixar como ressalva, assim, você que escolhe seu destino, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Nenhuma condição ou circunstância pode te parar. Então, mas eu estou no interior do Brasil, se eu estou em outro lugar, se eu estou no sul, no norte, no nordeste, dane-se, sabe? A inteligência artificial ela não distingue nem quem você é, de onde você veio. Mas sim o que importa é a sua vontade, a habilidade ali em se comprometer todos os dias a fazer acontecer. Então, gente, mandei DM, TikTok, como começar a trabalhar com inteligência artificial e mete o play. Compra curso online, não vai para a faculdade de cara, não. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Juliana. Foi um bate-papo muito produtivo. Volte mais vezes. Obrigado por me receber. Obrigado, pessoal da produção. Obrigado, espectador. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Até o próximo programa. Obrigado pela companhia.